violência, conquistou um império enorme através de guerras terríveis, havia sido responsável pela morte de mais de 100 mil pessoas, quando ele encontra o budismo. E, convertendo-se ao budismo, torna-se pacifista, e aí ele é considerado um dos reis de toda a história mais sábio. E ele, então, estabeleceu exatamente no seu reino várias propostas de diálogo entre as religiões, de paz. Ele tinha agentes imperiais que iam por toda a Índia, ensinando o povo, ensinando plantas medicinais, propondo vegetarianismo, ensinando o diálogo entre as religiões. Então, é uma coisa interessantíssima. Até pouco tempo, até o século XIX, a figura de Ashoka era considerada uma figura lendária. Mas no século XIX foram descobertos na Índia vários totens, né, onde havia inscrições do próprio Ashoka, com os seus éditos. Então, ficou comprovada historicamente a existência desta grande figura do Ashoka, que foi o rei budista. Aliás, ele foi responsável, os budistas devem saber, pela difusão do budismo em todo o Oriente. Ele que começou a difusão do budismo em todo o Oriente. Então, há figuras em todas as religiões que tiveram esta abertura, esta postura ética de diálogo humanitário, de diálogo com outras religiões. Mas as instituições religiosas em si sempre pecaram pelo exclusivismo, pelo dogmatismo, pelo fanatismo. Por causa exatamente deste fanatismo, desse exclusivismo, desse dogmatismo, é que surgiu na civilização ocidental, principalmente a partir do século XVIII, mas com mais força a partir do século XIX, as posições materialistas, contrárias à religião. Então, nós podemos citar alguns dos grandes que se manifestaram contra a religião. Não é que apenas eles eram ateus e não aceitavam, não acreditavam pessoalmente na religião. Não. Foram pessoas, filósofos, pensadores, como eu vou citar, por exemplo, o Marx, por exemplo, o Freud, por exemplo, o Nietzsche, que não se limitaram a dizer, nós não cremos. Eles desqualificaram a religião, disseram que a religião, o Marx, por exemplo, disse que era uma espécie de alienação, o Freud disse que era uma ilusão, né? Então, quer dizer, nós temos aí um pensamento que começou a fazer a crítica da religião, mas de maneira a negar a própria essência da religião. Então, justamente nesse momento histórico em que há Marx, em que a psicanálise ainda nem havia surgido, vai surgir algumas décadas mais tarde, Nietzsche também estava começando, Kardec teve uma posição intermediária. Ele fez uma crítica das religiões, naquilo que elas tinham de exclusivista, de dogmáticas, de abusos do poder, de ligação das instituições religiosas com os poderes políticos, porque isso foi fato na história inteira, todas as religiões há isto, mas, ao mesmo tempo, ele não feriu a essência das religiões. Ele procurou extrair aquilo que era comum a todas as religiões. E o que ele identifica, né, que eu considero que também seja, também meu ponto de vista, que haja de comum nas religiões. Então, nós podemos, aí há polêmicas, porque há pessoas que dizem, nós não podemos dizer que há nada comum entre as religiões, né? Eu discordo dessa visão. Nós podemos, pelo menos, duas coisas identificar de comum nas religiões. Uma, que eu considero o mais importante, são os princípios éticos. Existem princípios éticos universais que fazem parte de todas as grandes doutrinas religiosas. A compaixão, a solidariedade, a fraternidade são elementos que fazem parte das doutrinas. É verdade que nem sempre fazem parte da prática dos religiosos, mas fazem parte das doutrinas religiosas, né? E a outra questão, outro elemento comum é a crença numa espiritualidade, em algum tipo de transcendência, seja qual for. Ou seja, a ideia de que nós não somos apenas corpo, de que nós temos algum tipo de transcendência. Isso, desde as religiões indígenas, das grandes religiões, budista, hinduísta, islâmica, as tradições cristãs,
todas as religiões acreditam em algum tipo de transcendência. Como é essa transcendência? Como é essa vida depois da morte? Se existe, como é que não é? Aí as ideias variam. Mas que existe algo além do corpo é um elemento comum a todas as religiões. Ou seja, a questão da ética e a questão dos princípios de transcendência. Então, nós temos o seguinte, nós temos a possibilidade, hoje em dia, de resgatar a religiosidade, primeiro entendendo que há algo que nos une a todos. Em primeiro lugar, esta ideia de fraternidade universal, de fraternidade humana, que isto é algo que nos liga a todos, seja de que etnia for, de que religião for. E a outra é a ideia de que todos nós somos algo além da matéria, que nós não somos só animais pensantes, mas que temos algo que transcende a matéria. Então, estas duas ideias é um elo de ligação entre todas as doutrinas religiosas, seja de que caráter for, de que povo for. E isso é algo permanente e repetitivo na história. Eu dizia daqueles indivíduos, daqueles filósofos, pensadores, que desqualificaram a religião. Então, eles de fato tiveram um olhar sobre as religiões, um olhar de fora, né? Eu dizia que o olhar exclusivista, dogmático, da maioria das religiões que sempre praticou, é um olhar de dentro da religião, como a religião vê a si mesma. E esses pensadores tiveram um olhar de fora. E nós precisamos, então, atingir uma síntese, olhar de fora com olhar de dentro. Por quê? Porque esses grandes pensadores que adotaram o materialismo, o ateísmo, até como militância filosófica e política, eles, na verdade, deram uma grande contribuição para as religiões, para nós que temos algum tipo de fé. Por quê? As críticas que eles fizeram às religiões são, muitas vezes, críticas pertinentes, né? Então, eu considero que o resgate da religiosidade no terceiro milênio tenha que passar por duas atitudes. Uma atitude de abertura para o outro e uma atitude de autocrítica. Como que eu entendo isso? É que quando a gente olha para o outro, nós temos que pensar o seguinte, que é exatamente o que Kardec pensava, o que Gandhi também pensava, o que Ashoka, este grande líder do budismo indiano, também pensava. Aliás, Gandhi é um dos grandes líderes dessa ideia do diálogo interreligioso. Ele dizia, eu sou muçulmano, judeu, cristão, hindu, budista. Ele mesmo dizia isso, porque ele achava exatamente que a verdade está em toda parte. E o que significa essa abertura para o outro? É considerar que o outro também tem verdades. Eu tenho verdades na minha religião, mas a outra religião também tem verdades. Não preciso concordar com todas aquilo que a outra religião diz, porque se eu fiz a opção por uma fé, é porque eu me identifico e acho que a minha fé é mais verdadeira para mim. Mas isso não significa desqualificar a fé do outro. Dizer que o outro está totalmente errado, dizer que o outro vai para o inferno, dizer que o outro vai ser condenado, dizer que o outro tem que ser morto porque não pensa ou não acredita como eu. Quer dizer, então a ideia de que se eu tenho verdades na minha fé, as outras religiões também têm verdades. E a beleza desse diálogo é justamente identificar essas verdades. E eu acho que uma das grandes maneiras de nós nos identificarmos com outras religiões que não a nossa, é através dessas grandes personalidades, dessas grandes figuras que transcendem a própria religião. Eu citei aqui Francisco de Assis, por exemplo. Quem é que não gosta de Francisco de Assis? Podemos ser espíritas, protestantes, umbandistas, o que for, mas Francisco de Assis está acima do próprio catolicismo. Como Gandhi está acima do próprio hinduísmo. Ele era hindu, mas ele é uma figura tão universal, foi um modelo de ética tão fantástico. Então, eu passo a me identificar com o hinduísmo por causa de Gandhi. Como eu passo a ter empatia com o catolicismo, embora não seja católica, por causa de Francisco de Assis. Né? Como eu posso ter empatia com o budismo pela própria figura de Buda. Né? Como eu tenho empatia com o cristianismo por causa do Cristo. Então, nós temos figuras maravilhosas em todas as religiões. Por exemplo, no protestantismo, uma figura maravilhosa do século XX, Martin Luther King,
né, que era pastor protestante e que foi um mártir da paz, um mártir da não discriminação racial. Então, essas grandes figuras é que tornam as religiões universais, porque elas transcendem as próprias religiões a que elas pertenceram. Agora, eu dizia, então, as duas atitudes que nós devemos ter: o diálogo e a abertura para o outro, e, ao mesmo tempo, uma atitude de autocrítica. O que é autocrítica?